Muito bem, aqui do meu lado e ao meu lado estão os vereadores Antônio Lobo de Macedo, Titio Lobo e José... Eu estou naquela ali, né? Né? Tem câmera aqui, uma passando por cima da outra aqui, meu irmão. Muito bem, decano da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, Titio Lobo, buscará até o final do seu mandato passar o bastão, como ele sempre tem dito, bastão político a um de seus filhos, Hugo Macedo. Cadê o Hugão, rapaz? Não veio por aqui hoje. Já o vereador José Nailton, visto como um político progressista, é autor de vários projetos que hoje são leis no município de Lavras da Mangabeira. Ainda tem muito chão pela frente para contribuir com a municipalidade e com o desenvolvimento de Lavras da Mangabeira. Nosso bate-papo com eles hoje, nós vamos falar sobre partidos políticos, sobre a política em Lavras da Mangabeira e a atuação dos dois na Câmara Municipal. Primeiro, boa noite, primeiro os mais velhos, né? Os mais veteranos. Titio Lobo, me permita falar assim. Boa noite, abra seu microfone aí para cima. Bote ele para cima. Boa noite. Pronto. Boa noite, queria inicialmente cumprimentar ao jornalista e radialista Paulo Sérgio, o nosso amigo Valdo. Em nome de vocês dois, eu cumprimento toda a equipe, né, que faz esse grandioso programa que leva a informação correta para a nossa comunidade. Programa campeão de audiência, e a gente fica feliz de dizer que aqui já participamos em outras oportunidades, estamos aqui hoje e vamos estar toda vez que assim você achar que deve nos chamar para exatamente falar sobre a política, porque esse é um programa político e você realmente gosta da política e esse é o nosso trabalho. Queria cumprimentar também aí todos aqueles ouvintes, né? Mandar um abraço especial para todos os vereadores, ao nosso prefeito, à primeira-dama que está nos escutando, e um abraço em toda a população de Lavras da Mangabeira. Muito bem, os nossos telespectadores que estão acompanhando a partir de agora aqui esse bate-papo com o Titio Lobo e com o vereador Zé Nailton. Vereador, boa noite. Boa noite, Paulo Sérgio, boa noite, Paulo Nunes, boa noite, meu colega Titio Lobo, nobres vereadores que estão em casa aí, que estão participando juntamente, né, com a gente aí através das redes sociais, e a todos que estão participando. Para nós será um prazer participar desse programa. Já participei de outros momentos e fico feliz sempre que quando eu venho aqui, porque a gente tira muitas dúvidas e muitas das vezes também expõe algumas leis que foi projeto, né, que o vereador levou para a Câmara. Muito bem, eu converso com os dois, mas você também pode conversar com eles. Tá aqui, ó, o nosso WhatsApp tá aqui na tela, 997999638, 997999638. Esse WhatsApp fica direto com a nossa técnica ali, o Vallos, na hora que for chegando as informações, ele vai passando para mim as perguntas ou algo assim que você queira fazer, ou ao Titio, ou também ao vereador José Nailton. E eu começo esse bate-papo com os veteranos, né? Primeiro os veteranos. Titio, eu já tive a oportunidade, inclusive, de lhe assessorar naquela casa por 2 vezes quando ele foi presidente da Câmara Municipal. E desde o seu primeiro mandato, vereador, você prometeu cumprir fielmente o mandato que foi lhe confiado pelo povo lavrense, guardar a Constituição e a lei, trabalhar para o desenvolvimento do município de Lavras da Mangabeira. Pelo menos é isso que tem lá na sua atuação, né? Quando você entra e que faz lá o seu juramento, né? No seu juramento. Com 40 anos de vida pública, Titio, como é que o vereador enxerga ser questionado pelo seu ex-partido depois de tanto tempo no MDB, para que não votasse matérias de interesse da comunidade lavrense só porque tinham sido oriundas do executivo? Como é que isso chega para um vereador que é decano e que sente de alguns políticos
esse tomar de decisão? Obrigado, Paulo Sérgio, pela sua pergunta. Eu queria inicialmente agradecer a todos aqueles que, através do voto, né, me levaram ao Poder Legislativo durante 10 vezes. E nós só temos gratidão por essas pessoas, e a gente fica envaidecido. E eu já anunciei que, como vereador, eu já estou completo já das minhas ações, e a gente cresce, as crianças, nossos filhos crescem, e eu tenho um rapaz, o doutor Hugo Macedo, que gosta da política, me acompanha, sabe de tudo. O que você perguntar da política nacional, até política internacional, ele entende. Então, a nossa preocupação, e com certeza, com aval, primeiro de Deus, né? Segundo do povo, com certeza, o doutor Hugo Macedo, como pré-candidato a vereador, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, estará assumindo lá uma cadeira naquela Câmara. E ele foi muito bem claro que disse: papai, pelo esse pessoal, e eu não estou falando em nome de partido, né? Porque hoje eu sou um vereador sem partido, eu não tenho autorização para falar como partidário, eu sou um vereador sem partido. E ele disse: papai, eu não queria ser candidato pelo partido que o senhor foi. E eu, Ronaldo, como pré-candidato a prefeito, e ele disse que faz questão de fazer parte da equipe, né, dos candidatos, os pré-candidatos a vereador de Ronaldo da Madeireira. E eu, como vou auxiliar ele na campanha, com certeza nós vamos dar um passo largo a esse respeito. Nós não queremos, com isso, Paulo, dizer que somos grandes na política, mas a gente precisa da política porque é um instrumento que a gente tem para fazer e facilitar a vida de muitos. Aí muitos dizem: não, você tem interesse próprio. Eu particularmente, Paulo Sérgio, nessa administração de Ronaldo, eu já facilitei a vida de tanta gente, através da primeira-dama, através do secretário. Eu tenho um largo espaço onde eu chego, e fui chamado um dia no gabinete pelo Ronaldo, e ele me disse: Titi, eu queria que você ajudasse numa votação para o hospital de Mirialdo, um aditivo de uma verba. Eu digo: Ronaldo, tudo que você mandar para a Câmara, que for a favor do povo, eu estou lá pronto para ajudar na administração. E o Ronaldo só tem feito isso. Eu vejo na pessoa do Ronaldo um cara batalhador. Para você ter uma ideia, a gente tem sofrido tanto, né, ultimamente, porque eu acho que eu não merecia, no meu último mandato, passar pelo que estou passando. O Ronaldo também passou por isso. O Ronaldo passou a vida toda ajudando essas pessoas que aí hoje o perseguem. Então, a política nos reserva a esse molde. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. E eu me sinto injustiçado, fui denunciado do Conselho de Ética, a pessoa nem lá compareceu, só fez assinar a denúncia, não foi no dia que foi chamado também. E a Comissão de Ética, por Eunício Oliveira ser o dono do partido, faz exatamente o que ele pede, porque todos são funcionários do partido. E aí vem o processo, foi a Comissão de Ética, mandou para a Executiva pedindo que nós caçasse a nossa filiação do partido e que nós fôssemos expulsos do partido. Nós não saímos por conta própria. Nós fomos expulsos e o processo, o meu ex-partido mandou para a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral exatamente é quem vai dar continuidade ao processo. E depois você até me mostrou uma prerrogativa, depois eu queria que você lesse, que é para as pessoas entenderem. Então eu me sinto, às vezes as pessoas pensam que eu estou me exorbitando da minha prerrogativa, né, da minha fala, mas eu acho que qualquer um faria o que eu estou fazendo, porque na minha concepção, quando eu faço uma reflexão, eu passar 25 anos servindo a uma pessoa, servindo da maneira que pede, e passar a ser perseguido, no meu último mandato eu não esperava isso. Então, Paulo, isso aí são as iniciais que nós vamos dar continuidade, e eu vou responder tudo aquilo que você nos perguntar. Isso é uma autodefesa, né? Que todos, quando se sentem nesse período de
de exclusão de partido, é natural que você tenha a sua autodefesa. Eu queria só fazer um adendo com relação ao que o Titio falou. O vereador Antônio Lobo de Macedo, antes de ser vereador, ele é professor, ele é médico veterinário, ele é concursado do Estado, ou seja, ele tem, não vive com o salário de vereador, né? É bom que se diga isso, porque ele já tem o seu pé de meia, né? Já bem estabelecido. Mas a mesma pergunta que eu fiz ao vereador Titio, eu passo para o vereador Zenailton. Vereador, é o segundo mandato? É o 6º ano de vereança, o segundo mandato. Segundo mandato. E como é que, na mesma toada aí, como é que você enxerga esse momento onde o seu ex-partido queria que você votasse contra matérias de interesse do povo, porque essas matérias eram oriundas de uma gestão municipal que não era aliado do seu ex-partido? Como é que você se sente ouvindo isso de políticos que são influentes e que, como o Titio disse, são praticamente donos do partido? Pois é, Paulo, é uma situação que eu não poderia fazer, nem aceitar as decisões que vinha lá de cima, por conta que eu ia me contradizer com o meu eleitorado. Porque quando eu passava na casa, pedindo a meus amigos uma oportunidade de resposta, eu prometi a eles, aos meus eleitores, que todo projeto que viesse para casa, eu votaria a favor, aquele que fosse para beneficiar as comunidades. E até então eu sempre estive do lado do povo. Sempre esteve do lado do povo. É tão provável que teve um projeto de lei em 2020 que foi beneficiar os agricultores, que hoje funciona como a Hora Trator, que teve os 5 vereadores da oposição que assinaram o projeto e eu fui o 6º a assinar, mesmo sabendo que o gestor da época não aceitava que eu fosse contra, mas eu não fui contra gestor, fui a favor do povo, a favor dos agricultores de Lavra da Mangabeira, como todos os vereadores na época entenderam que a gente tinha razão, que estava certo e votaram a favor do projeto, que hoje está aí funcionando como Hora Trator. Isso, Paulo, eles são acostumados a fazer essa política, que pós-eleição ele esquece quem foi eleito, quem não foi, não tem aquelas reuniões costumeiras, que aqueles líderes que realmente sabem liderar, que convida os eleitos para conversar, para tomar uma decisão, um fechamento de alguma questão, um posicionamento na casa, mesmo porque se tivesse acontecido essas reuniões, eu seria bem claro em dizer, o projeto que vier para beneficiar a população, o vereador Zenailton vota a favor. Então, não tinha perigo de eu ir nessa linhagem. Isso aí é fato, eu já tenho como provar que isso aconteceu, respeitando a vontade do povo, porque é democracia. O povo que me deu a oportunidade, então eu tinha que devolver ao povo em questão de votos. Então, votos dos projetos que venham beneficiar o povo de Lavras. Muito bem, eu estou conversando com o vereador José Nailton Macedo Sobreira, ou é Sobreira de Macedo? Sobreira Macedo. José Nailton Sobreira de Macedo e Antônio Lobo de Macedo, popularmente conhecido como Titio Lobo. Vereador Titio Lobo, você e o vereador Zé Nailton estão sendo aí acusados de infidelidade partidária. Fidelidade para você é uma via de mão única ou é uma via de mão dupla? Paulo, isso é muito importante, a gente sempre se conecta, né, com vários fatos, e a gente vê, tem um adágio popular que diz o seguinte: a mesma peia que bate no Chico, bate no Francisco, não é assim? A mesma chibata que bate no Francisco é a que bate no Chico. Vejamos o seguinte: nas eleições que antecederam essa, nós tínhamos um candidato a nível nacional
Henrique Meirelles, candidato a presidente da República, e o senhor Eunício Oliveira traiu a nível nacional, mandando nós votar em Haddad, no primeiro e no segundo turno. E agora, nas últimas eleições, novamente, segundo Ciro Gomes, Eunício se vendeu a Lula por uma emenda, aí uma emenda sem licitação para a firma de Eunício Oliveira e para o sócio dele. Isso é o que Ciro Gomes está dizendo. Aí, mais uma vez, Eunício Oliveira traiu o partido a nível nacional, que tinha como candidata a Simone Tebet, e ele votou no Lula, em primeiro e no segundo turno. Então, isso é que é infidelidade. Ele poderia, antes de dizer que nós cometemos um ato de infidelidade, ele podia se julgar, né, com sua própria consciência. Ora, o próprio chefe maior se corrompeu por 2 oportunidades, votando em candidatos que são contra o partido, a indicação do partido a nível nacional. Então ele não votou no Henrique Meirelles, na outra, mandou nós votar em Haddad, nós votamos no primeiro e segundo turno, e agora não votou na Simone, porque ele foi mala. E eu acho que ele deu uma de papagaio de pirata. Ele se sentou no ombro do Lula para poder se eleger. E quase, se não fosse, ele não fez a legenda. Ele não fez a legenda partidária, ele não se elegeu com os votos que ele tirou, não. Ele precisou dos votos do Nelinho para complementar exatamente a sua ida como deputado federal. Ele precisou do complemento dos votos do Nelinho para formar a legenda para ter direito a uma vaga. Olha, aí eu estava pensando como é que uma pessoa se diz liderança, e quando nós fomos receber o MDB, velho, lá de Mauro Benevides Pai, o meu ex-partido, que Eunício é o dono no estado do Ceará, tinha vários deputados federais no partido, vários. Não era só 1, 2, 3 e 4, não, era vários. E hoje, Eunício Oliveira está sozinho como deputado federal, e ele no comando, durante esses 20 e poucos anos. Como é que se diz liderança? E nem sequer, é porque ele quer o partido só para ele, não quer fazer a divisão do bolo. A pessoa tem que ter uma noção até onde. E o mesmo caminho vai o deputado estadual. Eles vão ficar só com um já. Você vê que o Cid deu a oportunidade de uma secretaria que conseguiu, com o Elmano, colocou os deputados. Colocou os deputados lá como secretário e colocou os suplentes dentro da Assembleia. E o Eunício Oliveira não fez. Teve direito a 3 secretarias, mas não beneficiou nenhum deputado que estão na suplência. Então, ele não tem aquela... Ele só pensa nele. Ele não pensa naqueles que faz política para lhe engrandecer. Vereador Zé Nailton, a mesma pergunta para o vereador. Fidelidade partidária, não teria que ter aí uma via de mão dupla, não? Ou é só de um lado que vai? Paulo, fidelidade partidária. Pronto, a gente foi responder ao Conselho de Ética justamente por conta de infidelidade partidária. Agora eu pergunto, onde aconteceu isso? A infidelidade. A infidelidade partidária por parte dos vereadores aqui então, representa o vereador Antônio Lobo e o vereador Zé Nailton. Agora, se ele, como presidente do partido estadual, cometeu infidelidade partidária, eu quero que o Conselho de Ética, né, que nos julgou, que votou contra, expulsando os vereadores da sigla, diga-se passagem que a gente tem um respeito pela sigla, pelo regimento do partido, pelo estatuto, a gente sempre respeitou. Eu quero que me diga onde foi que a gente cometeu infidelidade partidária, porque infidelidade partidária, o vereador Antônio Lobo acabou de falar, foi deixar de votar num gestor maior, que o MDB sempre lançou candidato a presidente da República e não votaram neles, né, e pediram voto, até fizeram campanha, foi claro, aqui em Lavra da Mangabeira. Isso sim é infidelidade partidária. É aquela história, você tem um mourão no seu olho e enxerga um cisco no olho do próximo. Quer dizer,
o que foi acusado o vereador Zé Nailton de infidelidade partidária? Uma foto. Uma foto a qual estava o gestor municipal, Ronaldo da Madeireira, e Galego Favela. E a pessoa que me acusou mentiu até no próprio processo, que ela falou que eu estava fazendo 5-5. Aonde eu não estava, a foto foi clara. O advogado, o Paulinho, a quem eu quero agradecer, todo o empenho que ele tem tido junto a gente, eu não poderia deixar passar em branco, ele fez questão que filmasse a foto. Né? Lá no Conselho Lá de no Ética. momento da audiência. Então, mostrando que Zé Nailton não estava fazendo 5-5. Quem estava fazendo 5-5 era o Galego. E quando eu postei a foto dizendo que o Galego agora era Madeira, aí ela puxou essa foto e diz no processo, ela fala no processo, eu podia até entrar com uma ação contra ela, né? E não fiz isso. E ela falou que o vereador Zé Nailton estava fazendo 5-5. Isso era o que caracterizava infidelidade partidária, que no caso não aconteceu, né? Eu não quero aqui, Paulo, também, eu não posso deixar, né, de agradecer ao deputado Domingos Neto, que esteve lá em Fortaleza com a gente agora recentemente, o prefeito Ronaldo, que nos deu a maior força, o maior apoio. Eu nem esperava, eu esperava que ele ia nos apoiar, mas não tanto, né? E é o advogado Paulinho, que é assessor da Câmara, que tem feito muito, tem nos ajudado demais. Então, essas pessoas eu tenho que também agradecer aqui no seu programa. Titio. Eu queria só fazer um reforço, ouvindo a fala do nobre e eminente vereador Zé Nailton, meu parente, e dizer que lá no processo que consta no Conselho de Ética, ele é bem claro, diz somente isso, que eu, através do meu poder de barganha, consegui colocar minha filha, a doutora Geórgia, indiquei ela como secretária de Educação. Só isso. Agora você imagine. A doutora Geórgia não votou em mim, porque o esposo dela, hoje vereador, votou no esposo. A doutora Geórgia é uma pessoa concursada, é uma profissional de carreira. Foi uma escolha pessoal do Ronaldo da Madeireira, onde ela votou no Ronaldo, o esposo dela votou no Ronaldo, e foi uma escolha do Ronaldo. E lá, eles estão tão mal informados, está dizendo que eu estou respondendo um ato de fidelidade porque eu consegui, através da venda do meu mandato a Ronaldo da Madeireira, nomeando a minha filha, doutora Geórgia, como secretária de Educação. Só isso. Agora, Paulo. Pois não, Sim, vereador. e agradecer, né? Como o Zé Nailton disse, o nosso procurador-geral da Câmara, o doutor Paulo Henrique, é um grande advogado, cara altamente capacitado. Foi com a gente em Fortaleza várias vezes que a gente precisa e ele sempre nos acompanha, dá toda a assistência. E o Paulo, ele tem um futuro brilhante, com fé em Deus. Também reforçando, não podemos deixar de agradecer ao prefeito Ronaldo, que fez questão de nos acompanhar. Teve presente o deputado federal na nossa audiência, ele nos recebeu lá em Fortaleza, se prontificou de tudo que for preciso para exatamente atuar nessa injustiça cometida do meu ex-partido contra nós dois vereadores. Paulo, eu quero só que a população entenda por que quando bate no vereador é normal. Por quê? Qual a diferença? Recentemente, o presidente estadual do MDB foi candidato a governador do estado contra Camilo Santana. E pós-eleição fizeram um conchave, porque para político grande é acordo, é conchave. Aí por que vereador se vende? Peraí, para político grande é conchave. É conchave. Para pequeno é venda. É venda. Então o vereador tem que ser tratado com respeito, porque o vereador está dia a dia com o povo. Tá? O político que tem mais presença com a população é o vereador. O vereador é o burro de carga, que está todo dia com a população. Eu pergunto aqui aos ouvintes, que estão assistindo em casa, quando foi que você viu um deputado federal, um deputado estadual? Lógico, nós representamos os que nós votamos. Mas quando você viu, o vereador está todo dia no meio da rua. De 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, é que você vê esses políticos maiores. Aí os benefícios vão para os maiores, os elogios, né? Os acordos, os conchave, com os maiores. O vereador se vendeu. Eu digo aqui à minha população, meus eleitores,
que Zé Nailton não tem preço, Zé Nailton não se vende. Eu tô do lado do povo e trabalho pro meu povo. Vereador Zé Nailton é tapete para os políticos grandes pisarem. Paulo, eu queria só fazer Isso aqui o Ciro já disse isso várias Eu vezes. queria só fazer aqui uma retrospectiva. Há 25 anos atrás, uma divergência entre Juari Lobo e Chico Aristide, eu votei no Tavinho quando Gildo Lobo foi o vice. Eu me lembro, eu fiz a Fui campanha. o vereador, você responsável pela minha campanha, e fui o vereador mais votado do município. Em seguida, logo, Tavinho perdeu e Eunice Oliveira teve Dena como vice eleita, me convidou para fazer parte do MDB. Agora eu pergunto aí a Eunice e aos capangas dele, quanto foi que Eunice Oliveira me deu para me apoiar ele durante 25 anos? Então, quando ele me chamou para ajudar, eu quero saber quanto foi que ele me proporcionou, quanto foi que ele me pagou. E por que que agora ele está dizendo que o Ronaldo me comprou? Isso que Tem uma no dia pergunta, seis- tem uma pergunta para você. Então vou aqui. aguardar, vamos Tem uma aguardar. pergunta para você e outra para Zé Nailton, mas nós vamos primeiro para um break comercial, que o negócio aqui está aumentando a audiência, e a gente... Vamos lá, então entra aí com... Tem gente mandando alô aí, e é pelo vídeo. Se você quiser, manda aí. Solta. Quem é? Coloca o áudio. Ih, rapaz. Do E céu. assistindo a TV Web Lavras da Mangabeira, não é, papai? Vou mandar aqui um abraço aqui pro nosso amigo Titio Lobo, Obrigado. né, filhinho Enzo. E quero mandar aqui um beijo pra minha esposa Elanie, dizer que eu amo tanto ela. Aí, Valeu, rapaz. boa noite, Lavras da Mangabeira, Cedro Ceará, que é da Web Rádio Jovem Cedro e da Web Rádio Pontal Online do Crato. Um abraço, meus irmãos. Obrigado, Aí do meu amigo. Cedro. Muito obrigado. Obrigado aí pela participação. Faça como ele aí. Manda aí, tem aqui o WhatsApp aqui embaixo. Você pode mandar aí seu vídeo, da onde você tiver, né? Manda aí com o celular assim, ó, deitado. Emanuel Albuquerque, lá da Obrigado, cidade do Cedro. Emanuel. Muito obrigado aí, um abraço a todos, pessoal da Rádio Web aí. Vamos pro break. Daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta do advogado, ex-diretor da Escola Agrícola de Lavras da Mangabeira e professor Geraldo Alves Silva, dirigida a você, Antônio Lobo de Macedo. Segura aí que eu volto já com o vereador Zé Nailton e com o vereador Titio Lobo. Muito bem, estamos de volta. Já são 7 da noite, mais 59 minutos. Eu estou batendo papo aqui com o vereador Titio Lobo e com o vereador José Nailton. E estão chegando aqui mensagens diversas, muitas. Maria do Céu mandando aqui boa noite, viva São Sebastião, um abraço, Céu, muito obrigado aí pelo carinho. Não sei se dá para ver o pessoal, Obrigado, Céu. minha televisãozinha aqui, ó, como tá bonitinha. É. Bonitinha. Tá top. Essa daqui foi carinho da minha mãe. Vamos lá, Socorro Pinheiro, ligado com a gente. Boa noite, Socorro, boa noite. Geraldo Alves Silva, boa noite, Paulo. E amigos lavrenses, boa noite, Geraldo. Já faço aqui a sua intervenção. Neta Ribeiro, boa noite, Neta. Jaine Sena, boa noite, Paulo, assistindo aqui na Vila Patos. Margarida Maia, opa, Margarida, um abraço para você, boa noite. Cândida Brito, ligado também com a gente, parabéns e sucesso. Elinaldo Alves Leite, um abraço, Elinaldo, bora conversar, estamos conversando. Deixa eu ver mais aqui, parabéns e muito sucesso, Cândida Brito, boa noite, Paulo. Mário Sérgio Viana, muita água aqui no Mari. Ô, rapaz. Que bom, né? Que bom, hein? Um abraço pessoal do Mari aí, que estão ligados com a gente. Muito obrigado aí. Viva Professor São Sebastião. Raimundo Bento, ligado também com a gente. João Gabriel Pinheiro, prefeito Ronaldo está de parabéns. Os prefeitos de outros municípios vizinhos deveriam mostrar serviço em prol da sociedade, assim como tem sido com o prefeito Ronaldo de Lavras. João Gabriel Pinheiro. Vanderléia Leite, também ligado com a gente. Aliás, Vanderléia também foi alvo de ação recentemente aí, né? Acho que foi por conta da ex-prefeita Dena, eu acho que sim. Cícero Araújo, ligado também com a gente. Eliene Batista Leite. Com todo respeito. Como é, mano?
com todo respeito, tá aí um carcará legítimo do sertão. Titio Lobo nunca perdeu uma campanha. Obrigado, obrigado. Olha aí, rapaz, que é a Eliene Batista Leite. Obrigado, dona Eliane. Flávio Bezerra Alencar, ligado também com a gente. Régia dos Anjos. Pode botar um pouquinho mais aí, Valdo, que eu não tô ouvindo. Boa noite aqui em Mangabeira. Deixa eu ver aqui. Valdinete Bispo. Tá ouvindo não, mano? A Gatinha tá lá em Fortaleza, ligado com a gente, acompanhando o Bora Conversar. Caliane Caldas também acompanhando a gente. Geraldo Alves, já falei, chovendo nesse momento aqui na terra do Padre Cícero, ele tá dizendo. Vicente Germano Neto, boa noite, Paulo. A Rocha aí, Titio e Zé Nailton. Hugo Macedo, tá na audiência. Meu futuro vereador. Chuva em Juazeiro, pessoal registrando aqui. Ana Célia Gomes, boa noite. Guilhermino Tomás, dois grandes representantes do Poder Legislativo. É o controlador geral da Câmara. Controlador da Guilhermino Câmara. Tomás. Severino Cunha, forte abraço para esses Meu dois juiz, grandes Severino. parlamentares. E aqui vai para você, Titio. Obrigado. O professor Geraldo tá dizendo assim: se um determinado político tem em sua trajetória 10 mandatos no legislativo, o partido desse político, no mínimo, faria convite para que ele fosse candidato a vice ou mesmo a prefeito. Afinal de contas, são 40 anos dedicados ao referido partido. Não são 40 anos, não, são 40 anos dedicados à política, mas 20 e tantos anos desses 40 dedicados, Metade dos mandatos. mais da metade do mandato, né? Dedicado aí ao que me expulsou. o antigo partido do vereador Titio Lobo, partido que o excluiu recentemente. Como é que você vê isso? Você foi convidado alguma vez para ser candidato a prefeito ou a vice, Titio? Desses anos todos? Inicialmente, cumprimentar o professor Geraldo Alves. Foi nosso diretor na Escola Agrícola, como eu também o fui por um tempo. Cara altamente capacitado, o professor Geraldo. Hoje é até advogado, né, rapaz? Ele terminou, está com o escritório de advocacia. É um exemplo de pessoa. Um cara calmo, um cara pacato. E a gente fica, às vezes, recebe conselho do Geraldo. Eu aprendi muito com o Geraldo, viu, Paulo? Como eu também aprendi muito com você. As coisas da política a gente sabe de muito. Mas muita coisa também ainda temos que aprender. Estou saindo da política de vereador, mas ainda tem muito que aprender. Está entendendo? Agora, com relação aos 10 mandatos, eu me sinto injustiçado. Porque, na realidade, eu dei na minha consciência, eu dei uma contribuição enorme. Quando mais o meu partido se sentiu numa baixa aqui em Largo da Mangabeira, nós proporcionamos, fizemos oposição, seguramos a barra, como se diz, sem mesmo ninguém nos auxiliar, nós seguramos, e o reconhecimento não foi proporcional ao que eu ofereci. Temos, por exemplo, aí, o atual prefeito. O atual prefeito, em várias campanhas, ajuda o mesmo partido que eu ajudei. E para ele ser prefeito hoje, teve que sair do partido, porque o partido não dá oportunidade a ninguém. É só para a família dos Oliveira e mais ninguém. Então não tem essa oportunidade. O Ronaldão hoje é prefeito porque saiu de lá. Ou vocês acham que o Ronaldo estivesse lá, ainda no MDB, vocês acham que ele seria prefeito? É ser muito inocente. Então, essa é a minha resposta. Eu acredito que o professor Geraldo vai ficar satisfeito. Que eu acho que eu merecia sim uma oportunidade. Você foi convidado ou não? Mas, pelo contrário, o deputado Daniel Oliveira foi, na hora que apareceu o meu nome, ele disse, esse aí não. Esse aí não. Então, eu me sinto injustiçado e eu acredito que eu deveria ser reconhecido. Mas vamos andar, né? Nós estamos vivos, nós vamos trabalhar, nós vamos continuar fazendo a nossa política e eu só preciso do apoio daqueles que sempre me acompanham durante todo o período que nós estamos fazendo a política em Largo da Mangabeira. Zé Nailton. Eu não poderia ficar calado, né?
complementar aqui as palavras do vereador Antônio Lobo, a questão de pensar na família. Pronto. Na minha primeira candidatura, eu fui candidato pelo MDB. Terei 451 votos, fiquei na segunda suplência e a primeira foi a doutora Ana, se não me falha a memória. E até então nós passamos 4 anos, Paulo Sérgio. Em nenhum momento fomos convidados ou nos deram uma oportunidade. Na época o partido parece que fez 6 ou foi 7 vereadores, mas nunca deram uma oportunidade a gente para assumir. Nem a Ana. Né? Não, nem Ana, nem Zé Nailton, nada. E a gente viu já na gestão passada a oposição saindo para o seu Vicente assumiu vários suplentes. E hoje já assumiram vários suplentes, né? Já assumiu o Carlos Olavo, o vereador... Não, Neto, eu estou falando de lá. Agora é onde eu quero chegar. É onde eu quero chegar. Agora o suplente assume. Por quê? Porque é da família. Porque se não fosse, não assumia, não. Porque não dão oportunidade. As decisões vêm lá de cima. Eu lembro que a gente conversava, Antônio Lobo, na Câmara, a questão do vice, do candidato a vice-prefeito. E as decisões já vieram feitas. E a gente teve que engolir. Não tem reuniões para que a gente possa opinar. As decisões vêm para a gente engolir, não é para aceitar e acabou-se. Então, eu só queria complementar essa situação do suplente. O MDB está tendo a oportunidade agora porque é sobrinho deles e faz parte da família. Se não fosse, não tinha oportunidade. Para me concluir a pergunta do professor Geraldo Alves, que está aí, eu estou lhe vendo. Professor Geraldo, ouvindo um programa de Neto Oliveira, ele já disse, se no próximo ano mamãe não puder ser candidata a prefeita de Lavras da Mangabeira, o candidato serei eu. Então, por aí você tira, ó. Só a família, já está decidido o próximo candidato que vai concorrer com a Madeira. Bom, eu estou conversando com os vereadores Zé Nailton e Titio Lobo. Eu estou recebendo aqui uma mensagem do primo Marcos Vinícius Mesquita de Carvalho. Se é Carvalho, é bom. Se é Carvalho é o quê, vereador? É bom. É bom. Mas diga no microfone aí que ele não está lhe ouvindo, não. Fala no microfone. Carvalho não dá cupim, é madeira boa. É. Fidelidade partidária. Eu votei em Cid Carvalho para senador. Esse é forte. Fidelidade partidária, segundo ele, tem que existir de ambas as partes. Não só mão única. Doutor Eunício, diz o Vinícius, está equivocado e merece mais cuidado com seu partido. Ou seja, é algo que o Vinícius está dizendo que toda Lavras da Mangabeira, daqui a pouquinho os dois vão comentar com relação a essa representatividade do MDB e principalmente dos seus líderes, que só decresce no município, só decresce. É a olhos vistos e não é de agora. Os sinais foram dados há um tempo atrás e isso começou a chamar a atenção da população de Lavras da Mangabeira. Eu estou recebendo aqui muitas mensagens, né? Muitas. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alcides, tá ligado também com a gente. Meu repórter sempre ligado com a gente. Francineide Pinheiro, André Bezerra assistindo aqui Itaiús. Um abraço aí. Cícero Landim Lustosa. Boa noite, meu amigo Paulo. Estou assistindo aqui em Dayatuba, São Paulo. Titio Lobo tem história em Lavras. Estive aí este ano em Lavras e ele está de parabéns. Obrigado. Francineide Pinheiro também ligado com a gente. Assistindo de Quitaús. Já falei do André. Minha amiga Ana Maluca de Jesus também ligado com a gente. Vereador, gente boa, ela está dizendo, viu? Zé Nailton. Meu amigo, gosto muito dele também. Eugênio Gomes, boa noite, Paulo. Estamos em Itajaí, Santa Catarina. Que legal, Santa Catarina, sempre ligado com a gente. Pessoal de Itajaí, tem muitos lavrenses lá em Itajaí. Um abraço a todos. Luquinhas Bezerra ligado com a gente. Titio, um abraço, forte amigo. Obrigado. Prepare ainda mais o Guinho para ser o seu sucessor. Se Deus quiser. E os amigos. Gilberto Gomes, boa noite, Gilberto. Muito obrigado aí pelo carinho. Tá ligado com a gente aí, o João Gabriel, já falei dele, né? Sempre parabenizando. Seu programa traz informações, Paulo, importantes sobre assuntos direcionados à sociedade de modo geral, porém acompanho o seu trabalho em especial para me conectar com as informações da nossa região aí de Lavras também.
de Osasco. Um grande abraço, pessoal de Osasco. O João Gabriel sempre ligado com a gente também. Fábio Barros também ligado com a gente. Aí, mandando um abraço para vocês dois. Que tá O primo está dizendo aqui, parabéns pelo profissionalismo e qualidade do seu programa, Paulo. Obrigado, Vinícius. Bento, boa noite. Zé Irã também ligado com a gente. Um abraço, mandando um abraço para os dois vereadores. Obrigado, Zé Irã. Jairim, presidente da Câmara, tá mandando aí um abraço. Presidente. Pesado. Theo Lemos também tá ligado com a gente. Theo. Nosso arquiteto. Tá ligado com a gente. Theo só tem um problema, né? Torce Ceará. É assim mesmo, Não, ninguém é perfeito, Theo. Tá na linha correta. Renan Lima. Tu não torce mais Fortaleza, não, Titi? Tá virando agora, todo jeito. Nosso Fortaleza é doutor Igor Macedo. Eu sou do Ceará. O Igor é que é gente boa. Você não Obrigado, vale, não. obrigado. Sara Leira, Pedrosa Furtado Nunes, cutucou com vara curta, tá dizendo aqui. Boa noite a todos. Ila Ferreira também ligado com a gente. Jorge Rodrigues. Boa noite, Paulo. Estamos aqui assistindo no sítio Banco. Muita chuva aqui, olha que coisa boa. Chuva, a Deus. chuva é geral, Sebastião, né? Boa noite, a Dalva também está mandando um abraço. A Juliana Fernandes Monteiro, estamos ligados, parabéns. Patos 2, a Absolom Filho e Juliana. Jorcélio, boa noite, Paulo. Um abraço aí pro Zé Nailton e pro Titio. Obrigado. Deixa eu mandar um abraço pro Andrade, tá ligado? Se o Andrade não tá dormindo ainda, tá ligado com a gente, ele e Fátima. Solimar, rapaz, lá em São Paulo. Tá em São Paulo, tá aqui. Ele, de vez em quando ele faz a linha agora. Foi, rapaz. Solimar, gente da melhor qualidade. Tô esperando a minha, Solimar. E seu Andrade, eu tenho história para contar ele depois. Homem, tenha calma. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Prego e para toda a família boa dele, que tá ligado com a gente. Deixa eu ver aqui quem mais. Boa noite aí aos grandes vereadores. Quem tá mandando Obrigado, aqui, mano? Prego. É o Prego. O Prego tá mandando aqui um abraço. Abraço pra minha amiga Aparecida também. Rapaz, é gente demais aqui. Vamos seguindo aqui, porque senão não vai dar tempo a gente fazer as perguntas. Vereadores, o autoritarismo, a arrogância e a incultura política, né, em Lavras da Mangabeira nunca deram em nada, em canto nenhum, muito menos em Lavras, né? Ainda assim, alguns políticos insistem com essa prepotência, com essa arrogância, com esse autoritarismo. Eles reiteram isso constantemente. Ainda assim, repetem também exaustivamente as mesmas tolices de sempre, apesar dos sinais que estão sendo dados constantemente. Será que é por isso que os desastres políticos, principalmente em cima do MDB, ex-partido dos dois, vão se multiplicando? Porque a gente vê aí a representatividade de quem tirava 9, 10 mil votos cair para 4.800, 4.700. São sinais que foram dados pela população e que os números não mentem, né? Eu queria, Paulo, que a nossa população fizesse aí me escutasse atentamente. Lavra da Mangabeira foram para as urnas 19 mil eleitores. E no passado, Eunice Oliveira tirou 9 mil votos para governador, 9 mil e poucos votos para senador, Dena 3 vezes tirou 9 mil votos, Wilson 2 vezes tirou quase 9 mil votos. E hoje, nessas últimas eleições, o recado foi dado, que as pessoas não querem mais os Oliveira administrando o município de Lavras. E eu quero provar por quê. Se você pegar 19 mil eleitores, 19 de Lavras, e você dividir por 4, dá 4.750. Então, de 4 eleitores de Lavra da Mangabeira, apenas um votou nos Oliveira. Então, aí a população já está dizendo. E por que a população inteligentemente faz isso? Porque é a bola da vez. Eles passaram a vez, os Oliveira, como passou do ex-prefeito Chico Aristides, passou o ex-prefeito Carlos de Olavo, passou os Ferre, passou os Augusto, passou... Todos passaram, a população tem um limite. E então, na minha concepção, a população de Lavras entendeu que já deu a oportunidade aos Oliveira e que precisa de aparecer novas lideranças com sangue novo
para oxigenar a alavancada que o município hoje está presenciando. Você, distante, eu ouvi aqui sua reportagem, eu fiz presente. No segundo ano de mandato, só passou 2 anos, você vê os instrumentos. A concepção que nós temos é de admirar o que Lavra da Mangabeira está passando. E o que a gente espera que esses 4.500 votos dos Oliveira tiraram, que não persiga o Ronaldo, que deixe o rapaz trabalhar, que mande as coisas para Lavra, que eu mesmo vou dizer. Paulo Sérgio, na gestão de Ronaldo, os Zé Oliveira mandaram isso, porque se elegeram um para estadual e o outro para federal. Tem como ajudar Lavras. Ele não pode isolar quase 5.000 votos que eles tiraram. Então, explicando mais uma vez, Lavra da Mangabeira foram às urnas 19.000 pessoas. E se você dividir 19.000 por 4, dá 4.750. É o voto que os Oliveira tiraram. Então, a cada 4 eleitores que foram às urnas, só um votou nos Oliveira. Então, o recado está dado. Está dado e, com certeza, as eleições já é no próximo ano. Então, vamos se organizar, vamos realmente tentar dar oportunidade àqueles que menos mal faz a população. Zé Nailton, como é que você vê isso? Os números não nos deixam nenhuma dúvida, né? Uma representatividade. E olha que eu não estou falando só... Passa para mim aqui, Paulo. Eu não estou só falando única e exclusivamente do ex-senador, hoje deputado eleito federal, Eunício Oliveira, não. Estou falando também do deputado estadual Daniel, que também começa a cair a votação dele, né? Que são expoentes do partido no estado do Ceará. Aliás, o MDB no estado do Ceará se reserva a apenas um deputado federal, que é o presidente do partido no estado do Ceará. Como diz o vereador Titio Lobo, o dono do partido no estado do Ceará. E a bancada estadual está esvaindo-se, né? Está esvaindo-se. E como é que o vereador também já sentia essa decadência aí? Que nem diz, tem uma passagem na Bíblia que diz que a arrogância cai por terra. Isso está acontecendo. Que a população entenda que essa queda, Paulo, não vem só em Lavras da Mangabeira, começa lá de cima, a nível nacional. Já dizia o Daciolo, né? Daciolo foi bem claro, né? Que a queda, que o poder, gente, o poder é de Deus. O poder aqui da terra é passageiro, é rápido. A gente tem que ter humildade, tem que ter simplicidade com o povo. Quando você não é humilde, você vai cair por terra. E o que faltou? Faltou humildade. Eles não têm humildade com ninguém, nem com os próprios colegas. Então, arrogância, o que dá é cair por terra. Foi bem claro a votação agora, recentemente, para deputado federal. Se não fosse o apoio de Camille Santana, se não fosse ser o papagaio, que nem de vereador Antônio Lobo aqui, de Lula, não teria tirado 180.000 votos no estado do Ceará. Não teria essa votação, porque tirou mais de 600.000 votos na época, tirou mais votos do que o governador para senador. E por que essa votação caiu? A resposta está aí. Arrogância. Acha que o dinheiro é tudo. Acha que é maior do que Deus. Rapaz, ninguém pode achar isso. Não. A gente tem que ter simplicidade. E um detalhe, vereador Zé Nailton, que eu queria que vocês fizessem essa reflexão juntamente comigo e com aqueles que estão também nos acompanhando. Tá me vendo aí? Não. Tá. Então, a votação do Eunício para senador já mostrou isso, porque a capital Fortaleza foi quem o derrotou. Porque ele, que era bem votado em Fortaleza, ficou em 4º lugar na campanha para o Senado. Ou seja, é uma votação que... aí ele imputa isso ao Roberto Cláudio, que era prefeito de Fortaleza e tudo mais. Mas eu presenciei
vários gestores municipais, naquela história de 1 milhão para cada cidade, não teve uma história assim? Que foi enviado 1 milhão para cada cidade? Eu vi vários gestores municipais dizendo, rapaz, esse 1 milhão não chegou lá não. Então, como você disse, a participação do Camilo, que tem aí um olhar carinhoso da população cearense, foi que ajudou o Eunício nessa para ser deputado federal, porque se não é essa ajuda, um mês antes existia uma perspectiva do MDB não fazer sequer um deputado federal. Então, olha só como o Camilo também realmente ajudou e muito o Eunício, ele não pode negar isso, né? Camilo conseguiu o apoio do prefeito de Caucaia, que eu acho que, se não me engano, é a maior curral eleitoral depois de Fortaleza, é o segundo, né, no estado do Ceará, e lá foi, se não me engano, foi uma votação expressiva para o deputado, aonde ajudou, e foi Camilo, porque Camilo fez uma grande administração. Eu acho que Camilo hoje, quando vai dormir, ele pensa em Lavras da Mangabeira e disse, eu passei 2 anos sendo injusto com o Ronaldo da Madeireira, perseguindo aquele rapaz que está trabalhando pelo povo de Lavras, porque alguém me pediu para fazer isso. Eu acredito que ele ainda vai pedir desculpa e perdão ao prefeito de Lavras. Quando ele vê as pesquisas que o prefeito de Lavras tem uma aceitação acima de 80%, ele vai dizer, ele poderia ter uma aceitação maior se nesses 2 anos de mandato de Camilo Santana ele tivesse abrido os braços para Lavras da Mangabeira. Mas não. Quando você persegue um prefeito que usa a força que tem junto ao governador... Você persegue a população. Você persegue o povo. Você persegue a sua cidade não desenvolve, não. Fica difícil se trabalhar dessa forma. Paulo Sérgio, olha, um voto do cidadão que está lá na roça é tão importante como o voto do presidente da República. Então tem que ser respeitado do mesmo jeito. Tem que ser tratado da mesma forma, não com diferença. Então, as políticas que eles fazem vai desmanchando os próprios. O mal por si só se destrói. E eles estão se destruindo aos poucos. Foi mostrado agora para deputado federal a votação em Lavras da Mangabeira. Eu achei uma negação. Eu esperava que ele fosse o mais votado, né? Eu esperava que o deputado qual a gente votou fosse bem votado, mas não que ganhasse do deputado da terra. Mas eu já achei aqui que o povo de Lavras da Mangabeira está reconhecendo isso aí, está vendo, né? Quem realmente fala a verdade, quem faz por Lavras da Mangabeira, quem gosta de Lavras, e deu a resposta nas urnas. E vão dar daqui a 2 anos, se Deus quiser. Eu esperava, Paulo Sérgio, que o Eunício Oliveira tirasse no mínimo 8 mil votos. Eu dizia isso. Mas aí o Ronaldo, eles alegam que o Ronaldo trouxe um forasteiro, foi quem ajudou Lavras, o Domingo Neto, e ganhou as eleições aqui, na terra natal de Eunício Oliveira. Ganhou do próprio Eunício Oliveira. Então, me admirei muito com isso, essa ação do prefeito municipal de Lavras da Mangabeira, Ronaldo da Madeireira. Afora que outros deputados também da base, ligados à base do prefeito, né, foram votados aqui, né? Se você for juntar aí André Figueiredo, Mauro Filho, outros deputados federais que foram votados e os estaduais, né? Você tem aí o Yuri do Paredão também, enfim. Deixa eu mandar um abraço pro Zé Febrônio, tá lá em Osasco acompanhando a gente. Um abraço, Zé Febrônio, muito obrigado aí por estar participando aqui conosco. Quem tá ligado com a gente é meu amigo Antônio Neri, rapaz. Tá em casa. Olha aí a folga dele. Cadê, Val? Acaba bom. Olha a folga do Antônio Neri aí. Acaba bom, viu? Ele disse que tem uns bolinhos de caco lá, bom danado. Qualquer dia eu vou pra lá. Qualquer dia eu vou fazer a entrevista com café. Com ele já me convidou. Eu tenho o maior prazer de ir um dia lá no Antônio Neri. Programa do Neri. Toda manhã, ele acorda cedo, diz que acorda igual o prefeito Ronaldo, 4 horas da manhã. Sempre fui admirador de Antônio Neri, um cara íntegro, assim, decente, gente boa. Foi já vereador na cidade do Cedro, né? Fez um grande trabalho lá pelo Cedro. E hoje está aqui, nosso concorrente, nosso conterrâneo. Né? Se ele não tiver o título de cidadão lavrense, vamos providenciar porque ele merece. Pois Acaba bom. Um abraço, Antônio. E eu tô sempre atrás dele. Ele sabe muito bem disso. Joana, eu não quero ficar na frente. Bota quente, titio. Joana tá dizendo, bota quente, titio. Nossa vereadora. Nossa vereadora. Ela não, é outra Joana. Os Oliveiras não aguentam a madeira. Um abraço a todos. Nossa madeira não dá cupim. Obrigado, Joana. Cadê? Coloca aí.
Boa noite. Quem não aguenta a madeira, corra. Vixe, Mário. Quem não aguenta da madeira, corra. Quem tiver medo da madeira, corra. Tá certo. Um abraço. Um abraço Obrigado. a todos que estão ligados com a gente. Quem mandou um abraço para você, titio, tá numa reunião agora, não tá podendo assistir ao vivo, é o doutor Fabrício Moreira, lá da nossa cidade do Icó. Um grande Obrigado, abraço, doutor. pessoal do Obrigado, Icó, doutor tá Fabrício. sempre ligado com a gente também, acompanhando meu amigo Grande Rubens. homem. Meu amigo Rubens Brasil, também da cidade do Icó, radialista, proprietário da Brasil FM. Eu tive o prazer de estar com ele lá por 2 anos, se eu não me engano, na Brasil FM. Um abraço, Rubens. Um abraço a todos que estão ligados com a gente. Vereador, eu tenho aqui uma... Eu queria que você visse aquele lá, É nela que eu o vou adendo, é, né, nela, do- é nela que eu vou chegar agora. de um grande jurista, né? Existe uma conversa de WhatsApp, né? E é muito comum, nós mostramos aqui alguns políticos até, né? Usando grupos de WhatsApp, estão tendo tempo até para isso, né? Para estar em grupo de WhatsApp, para estar disseminando coisas que não são verdadeiras, né? Principalmente se dirigindo a fatos que são corriqueiros e que são atuais. Por exemplo, com relação aos vereadores aqui do meu lado, eles foram excluídos do MDB, né? E o próprio MDB foi ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral, buscar, segundo eles, as vagas que o partido acha que pertence a eles. Antes de começar o programa aqui, eu estava mostrando aqui, existe vários grupos de advogados no Brasil inteiro, famosos e tudo mais. Eu estava vendo aqui o Melo Andrada, que é um grupo de advogados muito conhecido também, e eles falando da expulsão do partido político, ensejar ou não perda de mandato eletivo, né? E ele coloca aqui o seguinte, atenção a turminha aí que gosta de disseminar algo que não é verdadeiro. Porque muitos que estão aliados, eu acho que nem muitos assim, agora poucos que estão aliados ao grupo do MDB, tendem a dizer que inclusive já marcaram, disseram que é fevereiro que vocês saem, o Eunício está dizendo que é em março, né? Que vocês já estão dado como certo que vocês estão expulsos. Eu queria ler o que foi colocado aqui por esse grupo de advogados, que eles falam o seguinte: a ação de perda de cargo eletivo por desfiliação ou infidelidade partidária é cabível, nos termos da resolução do TSE, de número 22.610 de 2007, em face de desfiliação partidária do mandatário. Ou seja, se um dos dois se desfiliasse do partido, no caso o MDB, eles perderiam o mandato. Ele continua, já que se coaduna com o desligamento voluntário da agremiação, não sendo possível se o próprio partido político expulsa os mandatários da legenda pela qual foram eleitos. E mais abaixo aqui, ele coloca o seguinte: a expulsão é ato extremo a cargo da agremiação que tem, antes dela, vias estatutárias, antes da expulsão, vias estatutárias para inibir comportamentos. Chamará de atenção, né? Se tivesse comandando uma comissão, sair da comissão e tudo mais, etc. Por outro lado, reconhecer ao partido o direito de reivindicar mandato do parlamentar expulso poderia dar aso a arbítrios. Isso porque, abre aspas, concluir que a expulsão do filiado dos quadros da agremiação, ou seja, do partido, ensejaria também a perda do mandato eletivo, além de não encontrar guarida na legislação, implicaria atribuir aos partidos políticos o poder de escolher, após as eleições,
o filiado que exerceria o mandato eletivo, direito esse que não lhe foi outorgado pela Constituição ou por lei. É assim, Titio Lobo foi eleito, Zé Nailton foi eleito pelo MDB. Se fosse assim, o MDB querendo colocar alguns suplentes, não está gostando deles, não, vamos expulsar os dois, a gente pede o mandato deles e a gente bota esses dois aqui para subir. No caso de Lavras da Mangabeira, o negócio é tão mais grave, porque quem está na suplência é só o sobrinho do ex-senador e deputado eleito, Eunício Oliveira, que é o presidente estadual do partido ao qual vocês pertenciam. Ou seja, isso nunca se cria. Eu acredito que a justiça brasileira seria uma aberração, sabe, altamente extraordinária. Se é que a aberração é extraordinária. Mas é algo que chama a atenção, é aquela história de agindo em causa própria, né? Complicado. Muito complicado. Então, você vê aí a prepotência que tem, né? O cara, porque é o dono do partido a nível de Estado, achar por bem tirar eu ou o Zé Nailton para dar vaga ao sobrinho dele, Neto Oliveira. Aí é muita água para passar por debaixo da ponte. Pois é, vereador, o vereador que está à frente de um microfone ou mesmo de uma câmera se diz muito contente em poder estar sendo vereador ao lado de um gestor diferente. Vocês acabaram de dizer isso com relação ao prefeito atual de Lavras, Ronaldo da Madeireira. A empatia do prefeito Ronaldo com o povo contagia os vereadores que estão aqui? Como é que vocês veem essa empatia que Ronaldo tem com a população e a população e vice-versa, né? Como é que isso contagia vocês também, que são Paulo, vereadores? É interessante, é primordial, né, a gente fazer essa manifestação, porque como o tempo que eu estou na política, eu posso dar, né, uma referência. E realmente o Ronaldão é não sei se é porque é o primeiro mandato, mas ele é de uma classe, se você ver, ele não tem negócio de administrar para os que votaram, para os que não votaram, o tratamento dele. Eu ando pouco no seu gabinete, eu me encontro mais com ele nas inaugurações, ele sempre aqui a lavar a Câmara, e eu noto ele por ser um cara pé no chão. E às vezes eu escuto o depoimento da primeira-dama, que ela fala das dificuldades que eles passaram na vida, né? Ela morando no Icó e fazia faculdade e fechou a faculdade porque não poderia pagar, ia fazer falta para pagar o aluguel. Então, ele sabe as credenciais para vencer na vida. Ele sabe o que é realmente que a população passa, principalmente aqueles que mais precisam. Então, a gente fica envaidecido, né, com as ações. E eu tive conversando com ele agora há pouco tempo e solicitei dele a importância que tem desde o meu primeiro mandato, desde 82, há 40 anos atrás, que eu mostro aos prefeitos que você tem uma casa de apoio ali, Cajubá, Juazeiro, Crato, Barbalha. Se você for para a ponta do lápis, você economiza mais de 30 mil reais por mês se um prefeito lá edificar uma casa de apoio para a nossa comunidade. Porque às vezes vai uma pessoa de Lavras e não tem onde ficar. Às vezes vai um carro só buscar aquele que ficou. E você ter uma casa de apoio lá, e ele ficou de pensar, Paulo. Eu acredito que ainda nessa gestão do Ronaldo, nós vamos conseguir, com muita fé em Deus, uma casa de apoio lá, Crato e Juazeiro e Barbalha. Muito obrigado, Paulo. Vereador Zé Nailton. Paulo, eu estava aqui passando um filme, né? Eu lembro que no gestor passado, você pode olhar todas as sessões que houve no meu primeiro mandato, que aconteceu, em nenhum momento eu elogiava a atitude do prefeito que tinha para com a população. Às vezes que eu falei com ele, para dar essa assistência ao povo, conversar com o povo, o que ele respondeu foi assim: mão no ombro não dá voto.
eu disse para um colega meu que estava comigo, eu falei, ele não entendeu o que eu perguntei, ele não entendeu o conselho que eu dei a ele. Porque conselho disse que não é bom, se fosse bom a gente vendia, mas quando você quer ver uma coisa diferente, você pode aconselhar, é bom. Conselho é bom demais. Meus amigos podem me aconselhar quando eu estiver errado, que eu agradeço. E o prefeito Ronaldo, ele faz porque ele já passou pela situação, né? Já sofreu na vida e conhece o sofrimento das pessoas. E quando eu disse a ele que falar com o povo, não precisava eu dizer, porque ele já tem essa forma de fazer política. Ele já é uma pessoa simples, humilde, está no meio do povo, acorda cedo, vai para o sítio, visita os nossos irmãos lavrenses. Então ele já faz essa política diferente. E eu fiquei feliz, e sempre elogio lá na Câmara, nas sessões que eu tenho a oportunidade, eu não deixo passar em branco, eu gosto de elogiar, porque eu gosto quando um gestor trata bem o povo de Largo da Mangabeira, eu tenho sempre pedido isso. No começo da gestão, eu tinha um medo de ser diferente, mas Ronaldo superou minhas expectativas a respeito do tratamento para com o povo de Largo da Mangabeira, e não só o Ronaldo. A Belinha também, a sua esposa, né, trata bem o povo. Muita gente dizia que Belinha tem a cara dura, que não ia dar certo, e ela está provando o contrário. Então o povo está vendo que o casal tem compromisso com a população, que o casal tem compromisso com Lavras e trabalha diferente. E não é porque Ronaldo está prefeito que ele é desse jeito, não é porque ele é assim, é dele. É natural. É natural dele ser, é por isso que fica bem feito. Não é puxando o saco de Ronaldo, não. É reconhecendo isso que eu queria para Lavras da Mangabeira. E é interessante, vereadores, antes de passar aqui para o Titio, que quando você elogia as pessoas, é muito comum você ser taxado de puxa-saco, né? Ou babão, né? Verdade. Quando você elogia alguém, é muito comum isso acontecer na política, principalmente por pessoas que não entendem de política, não entendem o que é um elogio, não entendem a forma que esse elogio é proporcionado, né? E isso, é claro, que são pessoas que não têm entendimento, são pessoas que são fechadas politicamente, sabe, encaretadas politicamente. Então eles naturalmente usam esse termo chulo, né? Um termo chulo que cabe muito bem com essas pessoas, mas não é esse termo. Você já ouvi tanto do Zé Nailton como do vereador Titio, como eu já ouvi de pessoas, sabe, de garis, de advogados, de médicos, fazendo esses elogios que vocês estão fazendo aqui. E que não são pessoas ligadas ao prefeito Ronaldo. São pessoas que são independentes, pessoas que fazem esse tipo de elogio porque entendem da empatia dele com a população. Com certeza, Paulo Sérgio. E o termômetro vem de fora. Quando você sai de Lavras da Mangabeira, as pessoas comentam, as pessoas elogiam. Por quê? Porque está vendo, mesmo de longe, mas está vendo que está fazendo diferente, que é diferente. Aí você perguntou se a gente se assimila ao prefeito, não é isso? Eu já faço esse trabalho desde o meu primeiro dia de mandato, que eu estou sempre no meio do povo, estou sempre procurando ajudar alguma comunidade, estou sempre viajando com o presidente de associações, buscando coisa para Lavras da Mangabeira. Então, o que Ronaldo está fazendo hoje, eu também já vinha fazendo, e eu fiquei feliz porque eu sei que tem mais pessoas, e agora um gestor municipal que é comprometido com o povo de Lavras. Isso para mim foi muito bom, estou muito orgulhoso hoje de lá ter um representante que gosta do povo. Titio. Paulo, o que me chamou a atenção dessa administração foi a escolha da equipe. Pra você ter uma noção, nós estamos no início do terceiro ano de governo, não se mudou um secretário, né? Aí você mostra a classe, e o Ronaldão teve muita sorte na escolha, viu, dos secretários. Então tá de parabéns aí os secretários, toda a sua equipe. E o que me surpreende mais também, na sua pergunta ainda embutido, é como é que um político, como Eunice Oliveira, proprietário de uma rádio, contratar um profissional para todo dia 1 hora, para exatamente só falar contra a administração, contra o Ronaldão, que o Ronaldão ajudou tanto os Oliveira, né, rapaz?
passou a vida toda ajudando, e agora o cara montar um programa de rádio só para falar mal da administração. Aí é coisa de a população ir se amoldando para ver as consequências do futuro de Lavras da Mangabeira. 8 da noite, mais 41 minutos, 8h41. Vamos para um breve break. Daqui a pouquinho o bate-papo vai esquentar, porque eu tenho duas perguntas aqui pecadoras, podemos assim dizer. Já. Daqui a pouco. Muito bem, deixa eu só mandar um abraço para a turminha que tá ligado com a gente lá em Fortaleza. Grande abraço a todos da minha linda Fortaleza, capital do estado do Ceará. Aliás, Fortaleza tá jogando agora, rapaz. Rubão, me dá o resultado aí do Leão aí. Quem estiver assistindo aí, Ei, Paulo, passa o resultado do o Fortaleza. Fernandinho tá mandando um abraço para você. Fernandinho, meu sobrinho, Sim. tá nos escutando e tá mandando um abraço para toda a equipe aí. Mandar um abraço pro Fernando Lobo também, tá ligado também com a obrigado. gente. Zé Alzi também tá ligado com a gente. Francisca Alderlânia, boa noite. Adriana Bezerra, titio, mais uma vez dando uma aula. A vara Obrigado. é curtíssima. E Alisson Michel também, já vi aqui, Alisson. Obrigado. É porque você mandou pra mim, tem que mandar aqui pra aquele ali, ó. Porque senão eu não recebo aqui, porque Valdes é que pega aqui todas as mensagens, vai me mandando aqui. Ele já me mandou outra aqui, ó. Já saí aqui do prumo aqui. Gilberto Gomes, lá em Itajaí. Cicinha Almeida também ligado com a gente, Sítio Abertas. Esses vereadores têm segurança no que estão falando, parabéns. Obrigado. Cristiana Belo, boa noite a todos. Cícero Iqueca, boa noite, estou assistindo aqui em Mangabeira. Tá chovendo lá em Mangabeira. Graças a São Sebastião. Valdinete Bispo. Diz que é graças a Ronaldo da Madeireira. Também. Ei, Paulo, Erivaldo tá dizendo que tá assistindo lá pela televisão e tá convidando você, tá assando o cupim. Ô, Erisvaldo. Bota aí A vela aí em casa tá assando o cupim. Bota aí uma geladinha de lado aí, terminando aqui, a gente bate por aí. Valdinete, gatinha, assistindo lá em Fortaleza, ó, falando em Fortaleza. Eugênio, também ligado com a gente. Paulo, sou da família Olegário e minha esposa é da família Ventura. Coisa boa, muito obrigado aí. Poliane Machado, ligado também com a gente. Francina Lúcia, abraço, Francina. Vicência Ventura, fala, confusão. Vicência, um abraço, boa noite. Valdinete Bispo, pura verdade. A Rocha, titio, tá dizendo aqui. Ronaldo Cândido, obrigado. Boa noite, essa turma é boa, titio e Zé Nailton. Obrigado. Grandes representantes do povo lavrense. Obrigado, Ronaldo. Deixa eu ver aqui, Gilberto, já falei. Marilene Ferreira, também ligado com a gente. Maria de Fátima, boa noite, estou ouvindo na Maniçoba. Fátima, um abraço para você, pro João, pra turma boa daí. Marilene Ferreira, aí em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. E Alisson Michel, agora que eu tô vendo a mensagem dele. 2 vereadores que representam muito Obrigado, bem nossa Alisson. Lavras. Deixa eu mandar um abraço pro vereador Flávio Torquato, tá lá no Nosso líder. Tá lá no nosso tabuleiro alegre. Nosso líder. Acompanhando o Bora Conversar. Um abraço, Flávio. Everson Caetano, aqui dos Patos, ligado, belíssimo programa. Um abraço a esses 2 vereadores. Leonilson da Silva, boa noite. Obrigado. Um abraço aí da terrinha querida, lá dos Dourados, né? Juliana Fernandes, boa noite, Paulo. Aqui, Absolom Filho e Ailton. Acabou bom, Pessoal do Lavras Amil também ligado com a gente. Boa noite, meus conterrâneos. Boa, turma inteligente. Tá mandando aqui, bora, Lorde. Lavras Amil deve ser com você. São as feras, menino. Gilberto Gomes. Admirador. Ronaldo da Madeireira, bom prefeito que Lavras merecia. João Gabriel, mandando aqui, Paulo, no meu ponto de vista, analisando o cenário político aí em Lavras, de acordo com as informações do vereador Titio, os Oliveiras não chegaram a ter voto suficiente para derrubar a Madeira. Verdade. Sociedade Verdade. hoje sabe muito bem o que foi Lavras com os Oliveiras e atualmente tudo se inverteu com a chegada de Ronaldo. Verdade. Porém, o povo não quer retroceder à política velha. Maria Duarte ligado com a gente, boa noite, Maria. Tamires Moura ligado também com a gente, vereadores arretados de bom. Obrigado. Ramon Lima, aí é 2 Ramon. vereadores macho. Obrigado, amor. Puxando o saco, hein? Aí aqui é puxando mesmo, que é filho, né? É fera. Gilberlândia Laurindo, mas vale, né? Filho vale. Aí pode puxar, lamber, fazer o diabo. Karina Caetano, brincadeira, Ramon. Karina Caetano, boa noite, Paulo. Boa noite, Karina. Gilberlândia Laurindo, tá ligado com a gente?
Ramon está dizendo, Gente boa, enquanto o gente Ronaldo boa. trabalha para trazer as coisas, os adversários trabalham para não deixar trazer. É uma verdade. Foi provado isso. Esse né? é o modus operandi desse pessoal, diz ele. Rubens Brasil, parabéns pelo seu trabalho. Paulo Sérgio de Carvalho. Obrigado, Rubão. Rubão é um grande amigo que eu tenho. Tricolor. Só tá faltando o placar do Fortaleza, Rubão. Que eu tô esperando Já que você me assisti. dê aqui. Rubão é Já um grande assisti amigo. a derrota do Fortaleza. Um grande abraço ao meu amigo Rubens Brasil. Tive o prazer e. Sim. 1-0 Olha. Fortaleza. Tá vendo, tio? O Ceará tava ganhando de 2. Tá certo. Bom, pessoal, a pergunta que eu tenho é para os dois e é falando sobre. Se falou em modus operandi aqui, eu me lembrei da questão. O MDB em Lavras da Mangabeira, e aí a turma dizia, mas rapaz, só está falando do MDB, mas é porque a questão aqui, com relação aos dois, se refere ao ex-partido que os dois pertenciam. Então, nós estamos falando de política, não dos políticos de uma maneira pessoal, né? E era muito comum em Lavras da Mangabeira, e aí você foi muito feliz lá na tribuna, né? Eu não sei se o Herb também disse isso, ou foi o Flávio que também falou, com relação a partidos políticos, né? Nessa eleição que passou, que o Ronaldo acabou prefeito, o PT estaria na vice de Ronaldo e seria o Vicente Crente. Já estava ali formada a chapa, né? A pedido do ex-senador Eunício Oliveira, o governo fez com que o PT destituísse a comissão municipal e não fizesse com que, uma decisão da estadual, não fizesse com que o PT se coligasse com o PSD. Isso aconteceu com o PT atrás, na época de Fábio Peixoto, que Fábio também era candidato a prefeito na época e levou uma rasteira do mesmo grupo político. Aconteceu, me parece, com Carlinhos Gomes, também tomaram partido e tudo mais, etc. Para os dois. Esse jeito de fazer política não já deu, não, vereador? Paulo, na última sessão do Legislativo, eu me manifestei nesse sentido. Na campanha para prefeito, essa última, que o Ronaldo levou o sucesso, o Ronaldo era candidato a prefeito e o vice era o Vicente Crente. O doutor Tavinho, candidato a prefeito, e Ildes, candidato a prefeito. Nessa grade aí, o doutor Ildes poderia ter ganho a eleição. Mas quando o inteligente acaba sendo burro com as ações, às vezes não pensa, aí o Eunício Oliveira foi lá e tirou a oportunidade do pessoal ligado ao PT, com o Ronaldo, a coligação, e ele tirou isso do Ronaldo. Quando ele tirou isso do Ronaldo, Vicente era do PT, então Vicente não foi vetado a eleição de vice. E por ironia do destino, o Tavinho aderiu ao Ronaldo e foi o vice de Ronaldo. Aí ganharam as eleições bem facinho. E quem ajudou, aí foi essa inteligência que o Eunício Oliveira tentou desfazer para ganhar uma eleição mais fácil, sem gastar, ele pensando, eu vou atropelar e vou ganhar uma eleição mais fácil. E pelo contrário, o Tavinho foi lá, se ajeitou com o Ronaldão e ganharam a eleição aí com muita vantagem, né? Então são essas ações que às vezes você pensa em fazer o mal e acaba fazendo o bem. Então eu disse isso na última sessão do Poder Legislativo. Ô Zé Nailton, você é mais novo na política do que o titio, isso é claro, né? Mas você já devia vir acompanhando a política, né, de um tempo para cá. Esse estilo de fazer política já não deu, não está ultrapassado, não? Você querer dar rasteira para poder ter o partido ou inibir que o partido possa se coligar com outros, isso não faz com que as pessoas que estão naquele partido não fiquem com mais sede de vingança, entre aspas, de poder derrotar aquele que está fazendo mal, não? Paulo, eu acabei de falar que o mal por si se destrói. Eu vou provar aqui. E essa política velha,
a qual você falou, que vinha acontecendo, há mais de 3 anos que eu tenho batido lá na Câmara. A política velha acabou. Vamos fazer diferente, vamos trabalhar diferente. Você querer eliminar o adversário porque não tem coragem de ir para as urnas com ele, então isso no político não existe mais. Acabou, se está aprovado. Quando você distrata, ou então quer ganhar do tapetão do seu adversário politicamente, você está fechando portas para aqueles adversários que um dia pode ser seu aliado. E o que ele tem feito é isso. É fechando as portas. É provável que os candidatos a deputado federal, quantos tinha no estado do Ceará? É provado. As candidaturas a deputado estadual no Ceará acabou, se diminuiu. Hoje o MDB tem um representante que é o próprio. O estadual fizeram 2, mas se arrastando. Isso aí é prova dessa política que não dá certo. Não adianta trabalhar essa política que não funciona. E eles parecem que não pensam. Não quer fazer uma cor diferente, uma política diferente. Então, mas sabe por quê, Paulo? É porque quando vem a sua cidade, a sua terra natal, a nossa mãe, que é Lavras da Mangabeira, a nossa mãe, nós sabemos que tem os nossos irmãos que merecem respeito, que merecem consideração. Sai na rua para conversar com o povo. Isso não acontece. E, quer dizer, já distrata o eleitor que nos dá a oportunidade de ser representante do povo. Esse distrato já vem com o eleitor. Porque o eleitor também fica magoado quando vê essa política rasteira, de estar tomando partido, não dá oportunidade a fulana, também tem direito de ser candidato, porque quem vota tem direito a ser votado. É uma política pequena que ele sabe que não funciona mais, mas continua. Eu não vou dizer que o homem é burro, eu estou dizendo que ele não pensa. Porque ele não pensa, titio. Porque se ele pensasse, ele já tinha mudado o jeito de fazer política. E o Brasil está mudando. E se Deus quiser, vai mudar mais ainda. Essa política vai mudar, começar aqui em Lavras da Mangabeira no próximo ano, você vai ver a diferença. Porque Ronaldo implantou essa política, eu venho trabalhando em cima dessa política, enterrando a política velha e surgindo a política nova. Essa política de respeitar o eleitor, seja ele quem for. Vereadores, o reflexo de tudo isso que nós estamos falando aqui é o que está acontecendo hoje no governo federal e no governo estadual. Se não vejamos, governo federal, antes da eleição, o que é que se ouvia muito nos bastidores da política em Lavras da Mangabeira, essa última eleição, para deputados, governadores, enfim, presidente, Senado e tudo mais. O que é que a gente ouvia muito aqui em Lavras? É que o Eunício não vai ser candidato ao governo, vai ser candidato a deputado federal para ser presidente da Câmara Federal, para ajudar o Lula, né? Pelo menos era isso que se dizia aqui nos bastidores, e eu ouvi isso, não foi só aqui não, no estado do Ceará, em alguns pontos onde eu fui, sempre se ouvia, e até na própria imprensa, muita especulação em torno do nome e tal, e etc. É claro que ainda vai ter eleição para a Câmara. Não teve. Eu já respondi, eu respondi. Não tem vaga para Eunício, não, porque o presidente já é Jarim Lobo. Não, eu estou falando da Câmara dos Deputados. Eu pensei que ele queria ser presidente aqui. Não, da Câmara dos Deputados. Tá brincando aqui. Da Câmara dos Deputados. Então, o que é que hoje, em termos nacionais, o MDB tem? 3 ministros, nenhum ligado à ala que o Eunício pertence. Até o próprio presidente do MDB não se cheira muito com o Eunício, né? Presidente nacional. Porque na campanha ainda, se foi noticiado que o Eunício estava dando um jantar e que o Lula ia lá e tudo mais e tal, o próprio Baleia Rossi, eu acho que é o presidente nacional do MDB, disse que ele não representaria, naquele instante, a sigla MDB. Ou seja, não poderia fazer nenhuma barganha política no passado do óleo, como eu estou falando, né? Com relação a isso. Então não foi contemplado a nível ainda federal, né? A nível estadual, o MDB apenas está com a antiga Secretaria de Esportes, continua com ela, né?
e com a controladoria do Estado. Apenas isso. Ou seja, não tem nenhum olhar mais carinhoso, porque não está o Camilo não é o presidente da República, e ali está a nata do PT, que na época de Dilma, né, se sentiu traída pelo próprio Eunício quando presidente do Senado, naquele impeachment da presidente Dilma. E eu conheço muito bem essa ala que é ligada a Luiziane e que é ligada também a Gleisi Hoffmann, né? Esse pessoal aí não cheira muito esse tipo de atitudes, né? Então isso também esbarra muito no que hoje se reflete a nível nacional e estadual. Essa é uma reflexão que eu faço pessoalmente, como radialista, como homem de imprensa, como homem que acompanha a política no estado do Ceará ao meu modo, né? Eu não sou nenhum cientista político para poder, mas eu posso e devo dar... Comentarista político. Devo dar a minha opinião. O reflexo que a gente vê disso tudo chega também em Lavras, né? Porque na medida que tu diz, eu vou ser presidente da Câmara, e aí os amigos aqui em Lavras, todo mundo cresce. Já estão dizendo aí que vai trocar diretor de colégio, que vai trocar não sei o quê, que tudo mais, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Coisas boas a gente parece que não tem ouvido. Mas o que é de perseguição com relação a querer trocar alguém ali, acolá, é algo que realmente deixa a gente espantado, como a política tem dado sinais, exemplos, resultados e ainda permanecem no mesmo diapasão. Vereador Titio, você é um mais tarimbado. Eu ouvi um áudio, até eu tenho ele aqui comigo. A quem dizer que é mentira, eu mando rodar lá na sessão da Câmara. Se você brincar, a gente roda. Que o Eunício Oliveira disse o seguinte: testar, a partir de janeiro eu vou botar a Polícia Federal aí em Lavra para acordar vocês. Essa contribuição. Como se tivesse quem poder para isso. Ajudou né? a ele. Como se tivesse poder para isso. Pois é, né? vou botar a Polícia Federal aí para acordar vocês e tal. Isso aí, podendo estar dizendo que vai ajudar o município. E na hora que ele, como você bem disse, quando ele consegue perseguir uma administração, ele está perseguindo a população. Ele está indo de contramão. A estrada que ele está pegando aí, eu acredito que tem espinho. Ele não deveria fazer isso. Vereador Zé Nailton, você está no seu segundo mandato, tem aí, como eu disse, muitos, eu acredito, muitos mandatos pela frente. Poucos acreditavam que você não conseguisse chegar ao segundo mandato, muitos acreditavam, e é tanto que você está aí, né? A votação que você teve também mostra isso. A cada ano ela tem aumentado, e a sua frequência na zona rural, nas comunidades, ela realmente é impactante, e isso chama a atenção de muitas pessoas. Eu ouvi o vereador Flávio Torquato dizer na sessão da Câmara que o quanto ele foi perseguido, né? Que muita gente dizia assim, muita gente que eu falo ligados ao MDB, dizia assim, olha, esse aí não pode se reeleger, esse aí não é para se reeleger. E as baterias foram voltadas para compra de voto, para poder fazer aliciamento de eleitor. É claro que isso nunca se comprova, né? Apenas fica na ficção, né? Essa questão de compra de voto, entre aspas, porque não existe materialidade, pelo menos até agora, com relação a essa compra de voto, mas existe muito o aliciamento do eleitor. O aliciamento na acepção da palavra. Aliciar é você votar com o titio, eu chegar para você, não, deixa de votar com o titio, vote com o titio, não, vote comigo. Vote comigo, eu sou mais, o que você precisar, eu tô mais forte e tudo mais, tal. Então, isso para mim é um modo de aliciamento político, né? E você certamente já está levando metralhada aí, certamente em 2024
quando você for candidato à reeleição, que eu acredito que você vai ser candidato à reeleição, essas metralhadas elas vão aumentar. Como é que você se prepara para tudo isso? Paulo, perseguição, me disseram que é natural, mas eu não faço política dessa forma. Quando eu chego numa residência que eu abordo o eleitor, ele diz, não, vote em fulano. Eu digo, rapaz, você está votando numa pessoa boa. Muito bom. Obrigado pela sinceridade. E eu agradeço o eleitor por ele ser fiel. Não vou, em forma alguma, tentar mudar a ideia do eleitor, nem tirar o voto, porque eu acredito que o voto está no coração. Mas essa perseguição aconteceu comigo agora já nessa eleição. Já? No sábado eu cheguei em casa para tomar café, eu digo, olha... Sendo aliado? Aliado. Eu estou dizendo aqui, quem me conhece sabe, o sítio aqui, Barro Branco, Barracão, o Endigato, Vila São Francisco, eles são testemunho. As crianças, Paulo Sérgio, era que quando o pessoal entrava na casa, que ficava um grupinho, lá dentro conversava e vinha e colocava um adesivo em cima do meu. Quer dizer, do mesmo partido. Né? E as crianças eram que começavam a gritar. Não pode mexer no adesivo do Zé Nailton. Mas a pessoa disse, não, aqui vamos trazer outro, vamos botar. A pessoa começava a mentir até para as crianças. Mas fizeram isso muito. Eu fui lá na casa de um culpado meu, ele disse, Ronaldo, vem aqui, que o pessoal está na vila aqui destruindo, não tem adesivo teu, estão botando do Neto Oliveira em cima. Eu digo, não, tá, beleza, pode arrochar. Eu digo, o pessoal que fica à vontade, deixa ele botar, depois eu levo outros meus, vocês colocam. Que eu não gosto de colocar adesivo em porta de ninguém, mas eu entrego o dono da casa, se ele achar que realmente mereço, ele vai lá e coloca o adesivo na porta. Mas cobrir adesivo de candidato adversário, ou que não seja, não, jamais eu faço isso. Mas fizeram muito, Paulo Sérgio, comigo. E eu estava preocupado. Realmente, no sábado, que é eleição no domingo, eu estava muito preocupado, porque eu achava que eu não tirava 500 votos. E eu cheguei a tirar 944 votos. Né? Eu achei que o povo de Largo da Mangabeira reconheceu o trabalho durante os 4 anos. Titio, você não é mais candidato. Candidato é o Gão, né? O Hugo é o candidato. Deus quiser. Mas eu acredito que o Hugo sendo candidato, essas metralhadas, elas vão ser aí, não diria rebatidas, mas elas vão ser anteparadas, não sei se o termo é esse, né? Anteparadas pelo escudo que é Antônio Lobo de Macedo. Obrigado. Ou seja, você vai se utilizar como escudo para que isso não chegue no Hugo. Mas certamente muita pancada vem pela frente aí. Paulo, eu queria só lembrar aqueles que estão nos escutando através do seu programa que as eleições já é no próximo ano. Então, nós vamos logo partir daí, né? Próximo ano. Eu tenho um critério que é pessoal. Eu conheço 90% do meu eleitorado. E quando eu não vou na casa deles para pedir o voto, eles vão na minha casa pegar o santinho. Então, acredita nisso? E eu vejo o futuro vereador, pré-candidato, futuro vereador, se Deus quiser e os amigos, ele está preparado. Toda sessão, ele vê a política, ele conhece a política de Lavras, ele conhece a política do Estado, ele está altamente preparado. Ainda tem mais eu para puxar as orelhas dele, né? Porque eu vou ficar de pé, eu vou ser o responsável pela campanha, ele já se decidiu que quer fazer parte da reeleição, né, do Ronaldo da Madeireira, e nós vamos fazer isso. E eu espero. Eu fui, na última eleição, o vereador mais votado do meu partido. Eu não estou querendo dizer que ele vai ser o mais votado. Eu só quero que ele fique no meio dos 13. Tanto faz, para mim, a ordem, tanto faz ser o primeiro como o número 13. Eu espero e tenho certeza, com muita fé em Deus, que ele não será o 14. Então, nós estamos preparados, de todas as formas, do que você pensar, nós estamos preparados para enfrentar a campanha do próximo ano, com muita fé em Deus. Queria agradecer a presença de Zé Nailton e a presença do vereador Titio Lobo, os dois vereadores. Obrigado, que Obrigado, Paulo. nós convidamos e de pronto
Eles aceitaram o convite de estar aqui batendo papo conosco. A palavra era antiparo, não era antiparada. E amanhã nós vamos estar em Mangabeira, né? Exatamente. Lá na barraca de São Sebastião. Eu estava dizendo aqui que hoje a gente estaria lá, mas a chuva, Cada chuva, amanhã nós deu, estamos. Fé em Deus. deu uma atrapalhada da nossa ida, mas amanhã estaremos todos lá. Aliás, estaremos Deus de quiser. manhã em Mangabeira, porque Pra inauguração da farmácia, Superfarma, né? Vamos estar lá também. E à noite nós estaremos Vamos estar lá em estar Mangabeira, na Um festa de São abraço para Sebastião. doutor Diego e doutora Natália. Obrigado, Zé Nelton. Vamos lá. Eu vou só fazer um comentário antes das considerações finais, porque tem uma pessoa que fica aí na rua, passa áudio e diz que me deu 100 votos no Quitaiús. Só que no Quitaiús eu só tirei 18. Cadê o restante? Aí fica, não, mas o vereador Zé Nelton, eu dei foi 100 votos a ele. Aí fica passando áudio, contando história, que a família é grande, que me deu essa votação no Quitaiús. Quando eu puxei, eu digo, eu vou olhar, porque eu tinha visto antes, né? Lá no Quitaiús eu tirei 18 votos. Na primeira tirei 8, na segunda 12 e agora 18. Quer dizer, vai aumentando, né? Graças a Deus vem crescendo. E Deus queira que na próxima chegue os 20. Quer dizer que tá faltando o restante. Mas aí falta esse. Cadê o restante dos votos? Era 100, né? Aí diz, ele já perdeu esses 100 votos. Mas eu tenho que procurar o restante dos votos, antes foi que ele botou. Porque lá no Quitaiús só foi 18. Só, Paulo, quero lhe agradecer pela oportunidade, né? Não é a primeira vez que eu venho ao seu programa. E se você preciso for, virei quantas vezes você achar necessário. E agradecer aí àqueles que estão nos escutando, em Lavra da Mangabeira, no Ceará, em todo o Brasil, né? E dizer que nós estamos aqui preparados, né? Para fazer o nosso trabalho. E nós, com certeza, eu tenho a convicção e tenho feito reflexões que eu realmente cumpro o fiel mandato que vocês me otorgaram. Então, muito obrigado e boa noite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Valdo, e obrigado, Paulo Sérgio e toda a sua equipe, que faz só crescer a política de Lavra da Mangabeira. Zé Nailton. Eu também quero agradecer a todos que participaram, né? Tem pessoal até de Santa Catarina. Porra, quase todo ano eu vou em Santa Catarina. Geralmente eu vou para Blumenau e Indaial, que fica uma cidade próxima da outra, mas a gente tem andado em Itajaí também. Lá tem muito lavrense, que fica um abraço a todos que participaram, direto ou indiretamente. E a você, Paulo Sérgio, pelo convite, e dizer a Valdo Nunes, meu parente aí, dizer que estou pronto aqui, na hora que precisar, Zé Nailton está à disposição, né? É bom isso aqui, né? Tirar limpo, quer dizer, nós vamos tirar tudo a limpo aqui, as dúvidas que tem da situação que se encontra hoje. A gente está realmente triste com a situação, qual o partido que a gente lutou muitos anos está fazendo essa covardia com a gente, mas a gente tem fé em Deus e acredita na justiça do Brasil. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Que o mal, como sempre tenho dito, o mal por si se destrói. Então, aqui fica um abraço a todos e o agradecimento a vocês que faz a Lavra CE TV. Muito bem, tá aí. Deixa eu estender aqui a mão ao vereador Titio Lobo. Participação de Zé Nailton, vereador Titio Lobo. Daqui a pouquinho, logo depois do break comercial, aguenta aí só um pouquinho, vereador. Nós vamos falar sobre política ainda. Senta aí, velho, você tá no ar ainda. Senão você vai virar meme aí no Lavras a Mil novamente. Daqui a pouquinho, vamos continuar falando de política no Bora Conversar. Oposição tem que ser propositiva e não apenas ser contra. Já, aqui no Bora Conversar.